consagramos todo nosso ser a ti. Amém? Queiram mais uma vez ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, que nesse momento eu faço a leitura na minha Bíblia, como os irmãos já sabem. Eu tenho o costume de ler na Bíblia Nova Versão Internacional. Então, o capítulo 13 diz assim, a missão de reconhecimento de Canaã. Capítulo 13 de Números, diz assim, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Aí o versículo 4 até o versículo 15 fala o nome desses chefes. Não convém ler, mas está aqui, de cada tribo, um chefe. De Ruben, de Simeão, de Judá, de Isacar, de Efraim, de Benjamim, de Zebulon, de José, de Manassés, de Dan, de Aser, de Naphtali e de Gade, que é o versículo 15. Então, o relato continua no versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou pouco, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, traga alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção que Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Talmai, descendente de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, do qual permitia um único cacho, do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles, veja só o tamanho do cacho de uva, 2 deles carregaram o cacho. Já pensou? 2 pessoas para carregar um cacho de uva, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés, versículo 26, e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Preste atenção no relatório agora. Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grande. Também vimos descendente de Enaque. Enaque, eles eram bem gigantes, tá? Os amalequitas vivem no Neguebe. Lembra da batalha dos amalequitas? Eles viviam ali. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se
perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devoram os que vivem nela, os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Versículo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. O restante nós vamos fazer comentário. Pode tomar assento. Está aí a leitura do período em que eles estão em Cades Barneia, eles estão no deserto de Padã, aonde está Arã, eles estão prestes a entrar. Uma das coisas que nós aprendemos, queridos, pode deixar nessa tela até eu dar sinal, tá? É que nós não saímos do cativeiro para viver no deserto. Nós não saímos do Egito para morrer nessa terra sem esperança. Nós não fomos tirados do mundo para morrer na incredulidade. O nosso destino é a terra prometida. O nosso destino é o céu. A secura do deserto, os pedregais, as serpentes, os escorpiões, o sol escaldante, não é o nosso destino. O nosso destino, querido, é a terra que mana leite e mel. Jesus já disse: eu vim para que tenham vida. Se ele parasse aí, já seria muito suficiente, mas ele ainda deu um acréscimo. Ele disse: e vida com abundância. Quer dizer, uma vida abundante é uma vida de alegria, é uma vida de vitória, é uma vida de sucesso. Então, o povo de Israel tombou no deserto, mas não era para eles terem tombado no deserto. Eles fracassaram na jornada, mas não era para eles terem fracassado na jornada. Eles naufragaram na fé, mas não era para eles terem se submergido na incredulidade e naufragado na fé. E porque eles naufragaram na fé, e porque eles se submergiram na incredulidade, e porque eles tombaram no deserto, eles não entraram na terra prometida. Aí vem a pergunta. Vamos à segunda tela? Quais são as causas, os sintomas da incredulidade? É uma coisa muito importante você analisar a sua vida diante de Deus. Assim como você vai a um médico, ele faz o que é chamado anamnésia. Aquelas perguntas que ele faz é para descobrir o que você tem. Então, além das palavras que você diz, ele vai consultar você primeiro através de um olhar clínico. Ele olha se o teu olho está com uma vivacidade, se sua pele está corada. Ele olha se você está com uma postura de alguém que não está doente.
Então, além das palavras, ele tem uma leitura chamada não verbal, que não é por palavras. Além da leitura não verbal e das palavras, ele também pode pedir alguns exames. Dependendo do que você diz, da sua postura e dos exames, ele já pode, então, chegar a um diagnóstico. Esse diagnóstico, então, ele olha através dessa palavra, sintoma, né? O sintoma de qualquer crente, ele é percebido por Deus. Deus sabe, primeiramente, o nosso coração. Ele sabe também as palavras antes delas sair da nossa boca. Ele sabe como andamos. Ele sabe se nós estamos ou não em lugar perigoso. Deus, ele sabe porque ele é alguém que conhece todas as coisas. Mas todos nós, também, como diz 4:14 lá de Hebreus, estamos diante dele como se estivesse nu, como se não estivesse nada que nos encobrisse, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem vamos tratar. Então, a palavra de Deus, ela tem esse efeito de mostrar quem nós somos. E nessa noite, nós vamos olhar se nós temos ou não alguns sintomas de incredulidade. Note bem que você vai ver, em primeiro lugar, que eles duvidaram da palavra de Deus e da promessa. Olha comigo de novo, capítulo 13. Versículo 27. Você vai ver que eles viram, a terra é boa. Mana leite e mel. Dá fruto. Se você voltar um pouquinho à frente à Bíblia, você vai encontrar Deuteronômio. Ande comigo um pouquinho e vá para o capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 19. 1 de Deuteronômio agora, 19. Está escrito assim: depois, conforme o Senhor nosso Deus, olha só, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos Amoreus, passando por aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. Assim chegamos em Cádiz Barneia. Eles estavam lá, tá? Em Cádiz Barneia. Versículo 20. Então eu lhes disse: vocês chegaram à terra dos Amoreus, o qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenha medo, nem desanime. Versículo 22, preste muita atenção nisso. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e qual cidade iremos. Olha só, versículo 23. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Note bem, pareceu-me boa. Então, a sugestão de espiar a terra não partiu de Deus. Partiu deles. Eles. Deus já havia prometido. Deus já havia feito uma descrição de como era a terra. Vamos para o Deuteronômio 8 agora. Deuteronômio 8. Se Deus tinha prometido, se Deus tinha feito descrição
Vamos olhar o versículo 7 do capítulo 8. Diz assim, ó. Versículo 6. Obedeça os mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Pois o Senhor seu Deus está levando a uma terra boa, cheia de riacho, de tanque de águas, de fontes. Deus está dizendo isso. Terra de trigo, cevada, videira, figueira, romanzeira, azeite, de oliva e mel. Terra onde não faltará pão. Terra onde não falta nada. Terra de rocha, tem ferro. Vocês poderão extrair cobre das colinas. Note bem. Deus tinha dito. E por que eles não acreditaram? Eles duvidaram. E por que eles duvidaram? Quando eles pediram, manda espias. Se eu falar para você assim, olha, a comida na minha casa é excelente. Você não sabe se ela é excelente. Se você duvidar, é outra história. Mas se eu estou falando que é excelente, porque é excelente. Mas essa é minha palavra. É porque eu gosto da Célia. Mas se Deus disser assim, a terra é boa, eu tenho que ir lá para provar, para saber se é boa ou não? Porque se você quiser saber se a comida na minha casa é excelente, você vai dizer assim, eu só acho boa se eu for lá comer. Mas se Deus disse, a terra é boa, o que eu tenho de perguntar? O que eu tenho que espiar? Ele disse que é boa. E o versículo 27 do capítulo 13, então, voltemos, o capítulo 13, o povo então vê. Mas olha o versículo 28. Qual é a primeira palavrinha do versículo 28 na tua Bíblia? Primeira palavrinha. Hã? Como? 28, só a primeira palavrinha. Hã? Hã? O, na tua é o? Capítulo 13, versículo 28. Mais o. Aqui é a do irmão, está mais o. Mas. O que é mas? Vamos ficar com essa versão do mas. Mas é quando você diz assim, ó, para a filha assim, meu filho, você está indo muito bem na escola. Todo dia você está chegando no horário certo. Mas, meu filho, quando você fala mais, o que você vai falar? Você vai corrigir alguma coisa. Quando há o mas, o porém, é que vai opor a ideia. Diz assim a minha Bíblia, versículo então 28. Mas o povo que lá vive, esse mas é a incredulidade. A terra é boa, de fato, tudo. Mas o povo é grande. O povo, o que acontece? A partir desse mas, começa a aparecer o coração deles. É o diagnóstico. Deus não apenas ouve as suas palavras. Há um sintoma aqui de incredulidade. Eles duvidam. Avança um pouquinho. O que mais acontece? Eles pensariam que conquistaria a terra pelos seus próprios esforços. E não pela intervenção de Deus. O povo que lá vive, eles pensam, é nós que vamos enfrentar aquele povo grandão? É nós que... Não. Deus não tinha dito que eles iam enfrentar ninguém. Deus tinha dito, eu vou dar a terra. Não importa se tenha gigante. Não importa se tenha dificuldade. Quando Deus diz, Deus é suficiente para fazer as suas promessas realmente se cumprirem. Quantos acreditam nessa verdade? Aleluia. Então, o que esse mas aqui acontece? Mas, quando há o mas, porém, é a incredulidade. Descobre-se então o quê? As impossibilidades. Descobre-se então o quê? As dificuldades. Descobre-se então o quê? Os obstáculos.
E olha o versículo 30 então, meus queridos. Qual é a tua primeira palavra aqui no versículo 30? Então, quer dizer, vai mudar de história agora. Surgiu no meio deles dois. Calebe e Josué. Mas aqui é Calebe. Calebe falou, não. Então Calebe fez o quê? Cala a boca. Fez calar o povo. Por quê? Calebe acreditava que Deus iria dar a terra. Então, quem entrou na terra? Somente Calebe e Josué, dos espias. Os outros, todos morreram no deserto. Vamos analisar um pouco agora, avança, Felipe. O que a incredulidade produz? Preste muita atenção, porque isso é muito importante, irmãos. Quando aparece esse mas, vamos olhar o primeiro versículo aqui depois do mas. Não, vamos olhar o versículo 31. Outro mas aqui. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. Não podemos subir. O que é o primeiro sintoma aqui de incredulidade? Põe aí. Senso de fraqueza. Não podemos. O que eles estão fazendo? Riscando as promessas de Deus. A incredulidade anula as promessas de Deus. A incredulidade anula a palavra de Deus. Quando eles dizem assim, olha, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. O que eles estão se sentindo? Fraco. Eles enxergam os obstáculos. Eles não enxergam o poder de Deus. A incredulidade, ela traz o senso de fraqueza, traz o senso de impotência, traz o senso de incapacidade. Observe você agora, que eles dizem assim, ainda, não podemos atacar, é mais forte que nós. Note bem, quando eles dizem é mais forte que nós, o que nós temos? Complexo de inferioridade. Ele é mais forte, eu sou mais fraco. Eles são mais grandes, nós somos pequenos. As cidades são grandes, os muros são altos. Irmãos, quem disse que Deus disse que era para eles ver muro, ver gigante, ver? Eles só olharam as impossibilidades. A incredulidade, ela faz isso. Ela começa a olhar as impossibilidades e diante das impossibilidades, Deus some no coração das pessoas. As muralhas são altas. Por que eles nos disseram assim? Olha, tudo lá é grande, mas Deus é maior. Eles não chegaram falando isso. Deus é maior que as muralhas. Deus é maior que o gigante. Deus é maior que as cidades. Deus é maior. Os gigantes são fortes? São. Mas conosco, Deus nos fará vitorioso. Então, a fé olha para Deus, irmãos, e vence as dificuldades. A incredulidade, elas olham as dificuldades e a dúvida aparece. O que mais a incredulidade produz? Vamos agora ao versículo 32. Olha o versículo 32. E espalharam entre os israelitas. Olha isso, irmãos. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo. O que a incredulidade produz? Desânimo. Espalharam. Note bem. E disseram, a terra para a qual fomos em missão, em reconhecimento,
devora os que nela vivem. Eu nunca vi terra devorar. Terra não devora ninguém. E eles olham e dizem, a terra devora. Irmãos, um animado pode até animar 2, 3, mas um desanimado desanima 1000. O desanimado, eu já fiquei perto de gente que tem saúde. Saúde não passa para a gente, mas ficar perto do doente, não sei por que passa também, gripe, tudo. Parece que o mal, ele tem mais eficácia do que o bem. A gente luta. Eu estou aqui pregando, ensinando, querendo animar, querendo fazer o povo caminhar. Eu sei, amanhã o que acontece? A primeira coisa que acontece no dia, você já quer te desanimar. Quer ver quando o dia for mal. Que você, em vez de passar a pasta de dente, você passa um creme de cabelo assim, erra e vai escovar. Meu Deus! Quer ver quando você perde a chave? Cadê a chave? Aí você acha a chave, perde o controle remoto. Cadê o controle remoto? Aí você acha a chave da porta, acha o controle remoto, mas perde a chave do carro. Cadê? Você já começa a desanimar. É assim. Os obstáculos, eles existem. Eu estou falando de obstáculos pequenos. Nós caminhamos, irmão, cheio à nossa frente de desafios, de muralhas, de dificuldade. E muitas vezes você chega em casa e diz assim, eu não aguento mais essa vida, vou desanimar. O que acontece? O seu coração pode se desfalecer. Mas se você é uma pessoa animada, chega em casa, que bênção, estou de volta na minha casa, aleluia, oh maravilha, como é que foi o dia, minha esposa? Foi uma bênção, como é que foi? As crianças, está tudo abençoado, aí, pulando, alegre, feliz. Só de falar assim já dá um brilho na casa, já dá um brilho, mas se vem assim, homem derreado, eu não aguento essa vida. O desânimo, gente, ele é um problema sério. É um problema sério. O que acontece com esse povo? Eles chegaram, em vez de dizer, olha, tem uva boa, tem tudo, e Deus é maior, e nós vamos ser mais que vencedores, porque Ele prometeu. Não. Olha o texto. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Infamaram da terra. E o que acontece? O pior vem agora, é o próximo ponto. Olha o versículo 33. Esse é o pior. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak. Diante deles, os olhos deles, éramos como gafanhotos. Eles se reduziram ao ponto de um inseto. Eles se rebaixaram ao ponto de um bichinho, um inseto. Aos olhos deles, nós éramos como um inseto. Eles são gigantes. Não sei se havia pigmeu naquele tempo. Devia ter. Nós somos pigmeu. Nós somos pequenos. Eles são fortes. Nós somos fracos. Eles são muito. Nós somos pouco. Eles vivem em cidade fortificada. Nós nem cidade temos. Nós temos um deserto aí. Eles estão tudo armados. Nós nem arma temos. Eles têm lugar, tudo certinho. Nós somos peregrinos. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? Muitos crentes estão olhando assim, o mundo, Deus o livre, eu não enfrento ninguém não. Falar de Jesus, vou ficar com medo. Todo mundo ri na cara da gente. Meu irmão, Deus não perguntou para você a sua opinião sobre isso. Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. E você, está obedecendo?
Ah, pastor, aquela minha vizinha lá, ela é terrível. Não importa. Fale que Jesus a ama. Hoje, irmãos, tem muitos crentes se sentindo pior que... Teve um crente uma vez que teve o cabimento de dizer para mim, eu quero ir para o céu, nem que se for para mim ser um tapete lá. Eu falei, meu Deus, onde você tirou isso da cabeça? Se eu só for um tapete lá no céu, tem crente que se rebaixa tanto. Não, querido, Deus não te chamou para ser um tapete. Deus não te chamou para ser... Não. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui estão o que a incredulidade produz. Vamos ao próximo ponto. Diz aí, ó, uma visão distorcida da realidade, queridos. Eles se viram como gafanhoto. Distorceram a realidade. Viram a baixa estima deles era tão grande que eles se sentiram tão pequenos, tão indefesos, tão inseto, que eles distorceram a realidade. Tem muitas pessoas que estão distorcendo a realidade. Distorcendo a realidade de Deus na vida dele. Deus tem muitas bênçãos para nós, irmãos. Nós não devemos distorcer as bênçãos de Deus. Ah, isso foi lá para Abraão. Que para Abraão o quê? Foi para você. Ah, isso foi lá para ele. Não. Todas as promessas de Deus estão à nossa disposição. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, pastor, esse negócio de nada me faltará? Hã? Isso aí não está muito certo, não. Está me faltando, está te faltando fé. Está te faltando você lembrar que Deus tem cuidado de você. Está te faltando você orar. Está te faltando você aproximar desse pastor e não andar sozinho. Está te faltando você deitar no colo desse pastor. Descansar nas promessas dele. Não agir nas suas forças, mas depender do Senhor. Não distorça as palavras de Deus. Se Deus disse, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluia. Vamos aos efeitos agora da incredulidade. Eu falei antes, a incredulidade, o que ela produz. Agora nós vamos aos efeitos dela, os efeitos. Em primeiro lugar, vamos agora entrar no capítulo 14. Só deixa aí. Abra comigo o capítulo 14. Agora não vou mais querer que você olhe para lá. Vamos olhar um pouco mais a Bíblia. Olha lá, olha o primeiro efeito. Ó. Naquela noite, toda a comunidade começou a fazer o quê? Fala alto. Alçar a sua voz. Tem alguma versão de chorar aí? Chorar. Olha o efeito. Espalhou o que era errado. A incredulidade chegou. O que aconteceu? O povo começou a chorar. Desespero, gente. Primeiro efeito aqui, ó. Contagia e conduz o povo ao desespero. O povo caiu na incredulidade, acreditou nas impossibilidades, descreu das possibilidades de Deus, ficaram agora esmagados debaixo do desespero, ficaram agora esmagados debaixo da incredulidade, não viram saída, não viram solução. Gente, esse povo já tinha atravessado o Mar Vermelho. Esse povo já tinha visto Deus mandar maná durante muito tempo.
Esse povo já sabia que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Agora, em vez de olhar para Deus, eles olham para o inimigo. Em vez de olhar para Deus e para as promessas, eles ouvem os incrédulos. E o que acontece? O povo começou a chorar. E além de conduzir o povo ao desespero, o que mais conduziu? Avança. Conduziu o povo também à murmuração. Volta aquele velho problema. Olha o versículo 2 aí. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. O que é engraçado é que primeiro eles queixam do pastor, né? Moisés é o pastor. E é isso que acontece. O primeiro alvo é o pastor. Não é nem Deus, é o pastor. Se a igreja não vai bem, não vai orar para Deus. Não sei o que aquele pastor está fazendo ali. Né? Queixaram-se contra Moisés. E o auxiliar também, o obreiro responsável aí junto, com Arão. Né? O povo, irmãos, em vez de se voltar para Deus, se volta contra Deus. O povo, em vez de orar a Deus, eu já disse aqui, que Deus também ouve murmuração, mas a murmuração ele responde com juízo. Ele prefere ouvir oração em vez de murmuração. Por que é muito mais fácil murmurar do que orar? Por que é muito mais fácil murmurar do que cantar? Em vez de murmurar, cante. Em vez de murmurar, ore. Em vez de ver Deus como libertador, eles vê Deus como um opressor. Eles acusam Deus. Olha o versículo 3. Por que o Senhor está nos trazendo a essa terra? Em vez de orar, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor já me trouxe aqui. Tem gente que é assim, ora a Deus, Deus dá uma família. Aí ele reclama, eu não tenho uma casa. Ora a Deus, depois de muito tempo tem uma casa. Aí ele reclama, tem que pagar imposto. Para de reclamar contra Deus. Descansa o teu coração. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Antes de abrir a nossa boca, Ele sabe. Fique tranquilo. Fique tranquila. Confie no Senhor. O que acontece? Esse povo que veio e trouxe a má notícia, contagiou, e os efeitos foi conduzir o povo ao desespero, conduzir o povo à murmuração. Teve o pior efeito aqui, aproxima o próximo. Conduziu o povo à ingratidão, gente. O povo disse assim, quem nos dera tivesse morrido no Egito. Em vez de agradecer a Deus, que ingrato esse povo foi. Quem nos dera ter... vou morrer nesse deserto, eles disseram. O povo esqueceu da bondade de Deus. Vamos perguntar, será que hoje também as pessoas não estão esquecendo da bondade de Deus? Para prestar atenção. O que você mais faz? Você reclama ou agradece? Não vou nem dizer o que você fala. Lá no teu coração. Lá no teu coração. Eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis. Mas em vez de olhar para a dificuldade, olhe para a graça de Deus. Sabe, queridos, eu fiz 50 anos há 3 anos atrás.
Quando eu fiz 50 anos, eu tomei um susto. Eu nunca imaginava que eu ia ter 50 anos. Aí, a minha esposa, nós tínhamos uma inquilina que deu muito trabalho na chácara onde nós temos umas casas. Essa inquilina resolveu dar o nome para ela de Pitbull. Ela não queria que chamasse ela de nome. Ela falou, meu nome é Pitbull. Era uma mulher muito brava. Falei, puxa vida. Lidar com Pitbull não vai ser fácil. E não foi fácil, irmãos. Deu um trabalho. 3 anos. O Pitbull quase me... Mas eu fui lidando. Eu cheguei em casa um dia, minha mulher perguntou, e aí? Eu falei, meu bem, eu descobri que a dona... ela tem 50 anos. Pois é, aquela mulher, eu falei, olha, não parece, mas ela tem uma cara de velha de 50 anos. E eu tinha feito 50 anos, sabe? Falei, meu Deus, será que eu sou velho também, assim? Né? Será que eu sou ranheta? Sou rabugento? Eu comecei a pensar como eu sou, né? Aí eu fiz uma análise. Comecei a analisar, olhar o meu passado. Irmãos, Deus nos abençoou tanto que ao invés de olhar para ter 50 anos, sabe o que eu olhei? Eu falei assim, sabe, eu sou um homem vitorioso. Deus me trouxe até aqui com 50 anos, tenho saúde, tenho uma família, negócio de velho, velha a estrada, velha outras coisas. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Meus irmãos, a gente não tem que olhar para o passado e ficar reclamando. Ah, já tem esse tanto. Para! Você é uma bênção. Deus te trouxe até aqui. Ele vai te fortalecer. E as promessas do Senhor são essa. Os velhos se cansarão. Os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão e não se cansarão. Voarão com asas como de águia e não se cansarão. Confie no Senhor, meu querido. O povo de Israel já tinha chegado até ali. O que eles tinham que ser ingrato? Nós não temos que ser ingrato, queridos. O pior, vem mais. Outro efeito. O povo foi conduzido, irmão, à insolência. O que é isso, insolência? Infamar. Falar com insulto. Insultar Deus. Olha aí o versículo 3. Por que o Senhor está nos trazendo... O que eles estão falando? O Senhor é culpado. Por que o Senhor nos trouxe aqui? O Senhor é responsável dessa crise. Quase que Deus diz assim, meu Deus. Meus irmãos, tem gente que acha que Deus é culpado da crise. Deus é culpado, né, dos problemas. Caiu, tomou, oh meu Deus, não, oh meu Deus, não chama o nome de Deus em vão, não. Não foi Deus que te derrubou. Para você falar, oh meu Deus. Caiu? Senhor, me levante. Não foi Deus que derrubou. Entrou na crise? Me tire dessa crise, Senhor. Não é Deus que te levou para essa crise. Não insulte Deus. Não chame o nome de Deus em vão. Não chame o nome de Deus em vão. Porque pode trazer
esse próximo efeito, apostasia. Aqui está o efeito pior. O que eles disseram? Melhor era voltar para o Egito. Isso é apostasia. Desviar a rota. Não há nada que entristece mais o coração de Deus do que ver um povo querendo voltar para trás. Não há nada que entristece mais o coração de Deus do que ver uma pessoa querer mais o mundo do que querer a Ele. Sabe o que é o mundo, querido? É o enganador, é a mentira. O mundo, ele quer te enganar dizendo que lá é melhor. Nunca foi. Nunca se enfastigue de Deus, nunca se enjoe de Deus. Tem crente que em vez de abrir a Bíblia, só vê novela, enfastiou de Deus. Em vez de orar, prefere fofocar, enfastiou de Deus. Em vez de agradecer, vai reclamar. Isso é apostasia, começa a voltar para trás. E começar a voltar para trás vai acontecer um problema que daqui a pouco nós vamos ver. Eu vou adiantar já para vocês. Vocês querem voltar? Não põe um mapinha agora, mas só lembra do mapinha que eu coloquei. É ali que Deus disse assim, ó, vocês vão voltar. Mas vão ficar dando volta. Vão ficar 38 anos dando volta, porque vocês quiseram voltar para trás. Estava tão perto da água e não bebeu. Tão perto da vitória e não alcançou. Tão perto da porta e não entrou. Tão perto da bênção e não possuiu. Por quê? Porque o coração deles se encheram de incredulidade. E o pior é que eles não fizeram isso sozinhos. Olha agora. Eles se amotinaram. Olha o versículo 4. Eu disse que não era para você, não ia colocar mais lá. Agora olha o versículo 4. Acompanhe na Bíblia. E disseram uns para os outros. Note, eles se amotinaram. Escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Rebelião, irmãos. Conspiração. Reboliço. Agitação. Sabe o que é isso aqui? Fermentação. Sabe o que é fermentação? É quando você influencia o outro ao mal. Escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Queria outro líder. Não queria mais Moisés. Voltemos para o Egito. Irmãos, a Bíblia diz, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A Bíblia diz assim, tirai o fermento. Está na carta de Paulo aos Coríntios. O fermento dos fariseus, dos murmuradores, dos reclamões, contagia. Se você tiver que abrir a sua boca, não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja para edificação. É melhor você ficar calado do que sair da tua boca palavra que não seja para edificação. A Bíblia diz assim, que o homem sábio, ele guarda a sua língua. Tiago diz isso. Há um pecado, irmãos, muito grande, que está contagiando as pessoas hoje. Em vez de falar a palavra de Deus, falam suas próprias opiniões. Jesus não venceu o diabo com suas próprias palavras, ele citou a própria Bíblia, assim está escrito. Porque a nossa vitória, irmãos,
não vem dos nossos argumentos. A nossa vitória vem da boca de Deus. Abre a boca e fala a palavra de Deus para você ver como que vai ser. Em vez de acordar, olhar o dia assim, está chovendo, não, abra as janelas assim, esse é o dia que Deus me deu. Regozijo, me alegro nele. Olhe para a cama e diz assim, eu deitei e dormi, porém o Senhor me levantou e me fez habitar em segurança. Eu vou caminhar e vou dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Já pensou se a gente andasse assim, hein? Citando a palavra de Deus? Ah, pastor, mas aí seria um fanatismo. Para com isso. Não é fanatismo nunca. Está escrito: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Está escrito. Em vez de ficar reclamando, vamos citar a palavra de Deus. 7º lugar, o que mais conduziu? A rebelião contra o povo, contra Deus, né? Conduz a rebelião contra Deus, né? Rebelião contra Deus, é isso que conduz. Olha o versículo 9, olha agora o versículo 9, diz assim, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Quem que está falando aqui? Caleb, Josué. É Josué. Não sejam rebeldes. Eles foram rebeldes. Toda rebeldia, irmão, sabe o que é? É eu andar fora da fé. Qualquer coisa que eu fizer sem fé já é rebeldia. Esteja seguro. Tenha fé. Qualquer caminho fora da direção de Deus é rebeldia. Eles queriam aí voltar para o Egito. Deixar de crer em Deus, o Todo-Poderoso. Tiveram medo do gigante e ficaram rebeldes. Não andaram mais com fé. Não andaram mais na direção do Senhor. Vamos mais esses 2 pontinhos, vou parar e deixar para a semana que vem o restante. 8º ponto. Eles tiveram medo. Olha agora. Versículo 9. Diz assim, ó. E não tenha medo do povo da terra. Não tenha medo do povo. Irmãos, o medo, ele faz a gente ver fantasma de sombra. O medo, ele faz a pessoa ver até encosto. Parece que tem alguém aqui. Uma penada aqui. Pode ver quando a pessoa está com medo assim, vai falar uma coisa. Olha para o lado, por quê? Não está seguro. Não existe alma penada. Não existe encosto. Não existe não. Existe demônio. Sim, existe. Não existe fantasma. Existe criação da nossa mente. E o medo faz até ver Deus como fantasma. Lembra quando os discípulos estavam andando e Pedro vê Jesus andando sobre o mar? Eles pensaram que era um fantasma. E ele disse, não temais, quer dizer, não tenha medo. Sou eu. Em vez de ver Jesus, vira um fantasma. O medo, ele produz tudo isso. O medo, irmãos, ele altera situações. O medo, ele altera o batimento cardíaco. O medo faz a mão ficar suando. O medo faz a gente comer mais e ficar gordo. É isso mesmo. Ou não comer nada e querer morrer de fome. Ele disse assim, nós devoraremos o povo como pão. É isso que ele diz.
É um líder que sabe que Deus iria dar vitória. É Josué aqui, ó. Por isso termina o versículo assim: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Meus irmãos, última parte disso aí, 9. O que aconteceu aí agora? Qual é o efeito? É o versículo 10. Olha o versículo 10 comigo. Mas a comunidade toda falou em apedrejar Moisés. Olha o que a incredulidade traz. Eles agora nunca tinham chegado nesse ponto. Vamos matar Moisés. Eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar esse estudo como temos vindo. Estamos em Cádiz Barneia. Nós vamos olhar que o povo vai começar a voltar. Por quê? Olha só, preste atenção. Por que o povo voltou? Porque toda prova, quando se não aprova, repete de ano. Eles foram reprovados. A coisa mais difícil que existe para alguém, inclusive o governo até quis acabar com isso, é o aluno chegar no final do ano e ver assim, reprovado. Quantos era desse tempo do reprovado? Alguém aqui foi reprovado? Hã? Foi reprovado? Como é que você se sentiu na hora que foi reprovado? Mal, muito mal. Não passei de ano. Sabe o que acontece? Volta lá atrás de novo. O governo hoje não deixa mais fazer isso assim, então, né? Porque disse que acaba, tal. É uma coisa aí para conversar no outro momento. Sabe o que Deus fez? Vocês vão voltar lá atrás. E como vocês ficaram 40 dias espiando, vocês vão ficar 40 anos peregrinando. E nós vamos ver como é que foi essa trajetória também para trás. Eles vão ficar fazendo o quê? Rodeando. Eu quero dizer para você, irmão, essa prova que você está, não é para você ficar nela. Se você está com um problema difícil com filho, com finança, com marido, você está com um problema difícil, com que área da sua vida? Deus não quer que você morra nessa prova. Há um escape para você. Há uma porta que vai se abrir para você. Você só precisa orar assim: Senhor, faça eu enxergar essa porta. Faça eu ver qual é o caminho que eu preciso ir. Por onde eu devo passar. Porque Deus tem uma porta de escape para todos nós, em nome de Jesus. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus não te chamou para você ficar triste, abatido, sofrendo. Deus não te chamou. O sofrimento existe, sim, mas é para nos conduzir ao encontro com Ele. Eu estou pregando aqui, agora, uma série de pregação, quando Deus encontra. Falei da mulher samaritana. O poço estava ali. Deus encontra geralmente as pessoas no meio da sua sede. Eu vou falar, Deus encontra pessoas na crise. Eu vou falar, Deus encontra pessoas no sofrimento. Parece que Deus permite tudo isso para se encontrar com as pessoas. Deus permitiu isso acontecer para Deus encontrar com Israel. Deus se encontrou com Israel. E quando Deus se encontra, é que Ele quer levar o povo a uma vitória maior. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Não seja incrédulo. Não tem. Se você tem alguma coisa no teu coração, você percebe algum sintoma, eu vou dizer um bom remédio para você. Leia a palavra do Senhor. Coloca ela na tua boca em vez de colocar palavras erradas.
Abra o teu coração, mesmo que tenha alguma incredulidade, diga assim: Senhor, eu estou incrédulo nessa área, mas eu quero que o Senhor tire daqui, Senhor. Eu estou duvidando aqui de alguma coisa, mas eu não quero isso no meu coração. E em nome de Jesus, você vai ser curado para a glória do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Permaneça com as mãos levantadas. Senhor, nós nos entregamos com as nossas mãos levantadas ao teu poder, a vida dos teus filhos, Senhor. O caminho dos teus filhos. Nós não queremos o caminho da incredulidade, Senhor. Há perigos nesse caminho. Há perigos de sermos reprovados. E nós não queremos ser reprovados. Senhor, olha para o teu filho, para a tua filha. Olha, Senhor, para a necessidade, para as decisões que eles têm que tomar. Ó Deus amado, estenda as tuas mãos. E eles creem, Senhor, que o Senhor pode falar e o Senhor pode dirigir. Nós rejeitamos andar pelos nossos caminhos. Nós aceitamos a tua direção, a tua vontade. Nós aceitamos, Senhor, ó Deus, que entendemos que somos pequenos, mas entendemos que o Senhor é maior que o inimigo, o Senhor é maior que as muralhas, o Senhor é maior que os obstáculos, o Senhor é maior que tudo. E em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós colocamos, ó Deus, a Tua igreja que está aqui reunida diante de Ti, que ouviu a Tua palavra e vai caminhar por fé e não por vista, por fé e não olhando as dificuldades, por fé e não olhando as muralhas. E em nome de Jesus, nós seremos mais que vencedores. E ousamos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, e todos digamos juntos: amém.